Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras, falam pra gente hoje que os salvos celebram a liturgia celeste diante do Cordeiro. Eles seguiram a Cristo fielmente e se doaram com generosidade, a exemplo da viúva, que vai ser retratada no Evangelho de hoje. Então, a primeira leitura está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 a 5. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 a 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, essa primeira leitura, ela fala para a gente justamente sobre o Cordeiro, sobre o Cordeiro e os seus remidos, no Monte de Sião. Então, aqui, essa primeira leitura, fala pra gente, que os salvos, eles celebram, a liturgia celeste, diante do Cordeiro. Eles foram fiéis a Cristo, foram fiéis ao Evangelho, foram fiéis à palavra, Então, que a gente também, a exemplo deles, também possamos ser fiéis, a Deus, sermos fiéis ao Evangelho de Cristo, fiéis à sua palavra sempre, que nós possamos sempre, fazer a vontade de Deus e a vontade de Cristo sempre na nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, nós falamos da viúva, e agora a gente vai falar, sobre o que a gente falou, que o Evangelho iria retratar a história da viúva, E hoje o Evangelho está em Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. E olhando Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Então, a leitura do Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje nos fala, de um lado, nós temos uma riqueza mesquinha e do outro uma pobreza fecunda, Esse é o paradoxo, do Evangelho. E muitas vezes, a gente pensa que Deus se importa com quantidades, E não é verdade isso. Muito dinheiro não interessa, Muita gente sem compromisso, pessoas que não têm compromisso, não diz nada para Deus, Então, muitas palavras, na oração não tornam mais aberto as necessidades, O que importa para Deus não é a quantidade, e sim a qualidade e a verdade, Então, por isso que Jesus falou que por isso que ele falou, a viúva pobre, a oferta dela era muito mais importante do que a oferta daqueles homens ricos, porque aqueles homens ricos, eles
doaram o que sobrou do dinheiro deles. E a viúva não, a viúva doou tudo o que ela tinha, né? Então, esta pobre viúva ofertou mais, né, do que a todos, né? Isso, né, porque enquanto os ricos, né, ofertaram o que sobrava, a viúva ofertou tudo o que ela tinha, né? Era tudo que ela tinha para viver, né? Então, aqui, né, esse é o segredo do nosso relacionamento com Deus. Nós devemos dar o que nós temos para viver, né? Então, fazendo isso, nós estamos ganhando a misericórdia e as bênçãos do Senhor, né? Então, que a gente ofereça tudo que nós temos, tudo que nós temos de bom para Deus, né? Porque fazendo isso, né, nós ganhamos a misericórdia e as bênçãos de Deus. Então, que nós realmente possamos seguir, né, seguir para nós fazer, né, seguir na nossa vida esse exemplo da viúva pobre, tá certo? Que nós possamos nos doar de coração, tá certo? Que nós realmente possamos deixar que a vontade de Deus sempre prevaleça em nós, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.